Você sabe o que é tentação e como não cair nela? Então não perca nesse estudo do livro de Tiago. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estudando a Bíblia. Estamos estudando o livro de Tiago, essa é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, corre lá que dá tempo, é um vídeo bem curtinho. E você já percebeu que, diferente das outras séries que nós fizemos, já fiz uma série aqui no Estudando a Bíblia a respeito do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Ali naquela série a gente estudou capítulo por capítulo. Eu confesso a vocês que não é muito meu estilo. Eu gosto de... Quem me conhece sabe, eu sou pastor batista e eu gosto, em todas as minhas mensagens, de encontrar as pérolas que estão escondidas ali na palavra de Deus, dentro das palavras, no significado de cada palavra. Eu gosto de ir devagarzinho, né? Então a gente vai fazer nesse estudo do livro de Tiago, como são 5 capítulos, eu tomei a liberdade de cortar um pouco mais, fazer vídeos um pouco menores, e de trechos um pouco menores. A gente não vai estudar o capítulo 1 inteiro, né? Hoje a gente vai, nessa parte 2, a gente vai estudar do versículo 2 aí até o versículo 8, né? Então, sem mais se prolongar, né? Vamos aí direto ao estudo. Vamos lá então, Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4, diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha que interessante, né, que a gente viu aqui nesse texto, e como eu falei no começo do vídeo, né, nos spoilers, hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema, né, desse começo do primeiro capítulo do livro de Tiago. O tema desse capítulo é tentação. E a gente vai ver na parte 3 a questão do pecado, né? Hoje a gente vai ver um pouco sobre tentação, mas eu já quero falar para você, olha, se prepara, porque a parte 3 desse vídeo, ela está super especial, né? Eu acho que talvez seja a melhor de todas as partes aí, mas aguarde aí que vamos chegar nela, né? Hoje vamos falar sobre a tentação, né? E aí você pode pensar, puxa vida, o que tem a ver tentação com Tiago capítulo 1? Porque parece que a gente leu, né? Ele não faz tanto sentido aqui com o texto, né? Ele fala do versículo 2 até o versículo 8. Provavelmente você que é de alguma igreja, você que é cristão, você já deve ter ouvido alguma mensagem a respeito de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, falando sobre provação, sobre provas, momentos difíceis que nós temos na vida. Eu mesmo, como pastor, eu confesso a vocês que certa vez eu fui pregar a respeito desse tema, sobre provações, sobre provas que a gente tem na vida. E eu usei esse texto, né? E eu fui lá na minha igreja, eu preparei na minha Bíblia, né, esse texto, que era uma versão um pouco diferente. A gente sabe que existem algumas traduções diferentes. E algo que é interessante, que quando eu fui fazer a leitura desse texto com uma Bíblia que não era minha, que é a Bíblia que normalmente ficava, era uma Bíblia de letra grande, que ficava lá para os oradores poderem fazer a leitura, né, na liturgia do culto, aquela versão ela era um pouco diferente, né? E olha o que dizia aquela versão. Eu costumo utilizar hoje a Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução muito boa, né? Lógico que não existe tradução perfeita, a gente sabe disso, né? Mas é a tradução que eu uso hoje. Até os textos que a gente lê aqui, todos eles são da Nova Almeida Atualizada. Mas aquela versão que estava lá naquela época era uma outra versão, que era a Almeida Revista Corrigida, né? E olha só como que esse texto como que é lido esse texto lá em Tiago capítulo 1, versículo 2. Olha lá, né? A gente vê aqui, né, na Nova Almeida Atualizada: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Mas na Revista Corrigida, olha o que diz: meus irmãos, tenham de grande gozo, né, ou grande alegria, quando cairdes em várias tentações. E eu confesso a vocês que no momento que eu li esse texto, eu comecei, né, eu não podia parar a mensagem, falar que a tradução estava errada, mas confesso a vocês que eu precisei gastar aí uns 5 minutos da mensagem explicando as diferenças de traduções, mas aquilo ainda assim, eu voltei para casa. Eu confesso que depois daquela mensagem eu voltei para casa, eu fiquei muito curioso a respeito dessa palavra, porque realmente essa tradução ela é um pouco estranha. Aliás, as duas traduções elas são estranhas, né? Em primeiro lugar, se a gente for ver a Nova Almeida Atualizada, ela diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ora, eu sempre fiquei muito curioso e na verdade não curioso, mas
pesaroso, essa é a palavra, por como que eu vou ter alegria nas provas da vida? Né? Poxa, quando acontece uma dificuldade na minha vida, como que eu vou ter alegria com isso? Né? Porque parece que isso não combina com os ensinamentos do nosso Senhor. Né? Lembra quando ele fala chorai com os que choram? E parece que no momento onde eu estou chorando, parece que eu tenho que ter alegria. É isso? Será que é isso? Então o negócio fica um pouco meio estranho. Também é verdade na segunda versão, porque ele fala assim: meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Né? Peraí, como que eu vou ficar alegre quando eu cair em tentação? Nosso Senhor Jesus, ele não disse que nós devemos orar para não cair em tentação. Como que eu vou ficar feliz ao cair em várias tentações? Então, veja que eu precisei ir atrás do grego. Né? Eu saí, né? Eu comecei a estudar. E aí uma coisa interessante me chamou muito a atenção. Será que é provação? Será que é tentação? O que será que está lá no original mesmo, né? Quando a carta de Tiago foi escrita, né? Então olha que interessante que quando eu enxerguei, quando eu fui lá ler lá no grego, essa palavra provação ou tentação em outra versão, ela é a palavra grega peirasmos, né? Que quer dizer tentação. Isso mesmo, tentação, né? Tanto que existem até outros versículos, né, onde essa mesma palavra ela é utilizada 21 vezes aí no Novo Testamento. Né? Olha 2 versículos onde são utilizados. Se você tem um pouco de familiaridade com a Bíblia, com os textos do Evangelho, você já vai logo perceber. Né? Olha o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, a oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em peirasmos, ou peirasmoi, né? Aqui está a inflexão, né? E é de acordo aí com o gênero, né? Mas é a mesma palavra peirasmos. Não nos deixes cair em peirasmos, ou peirasmoi, mas livra-nos do mal. Né? Então, o que é muito claro, né? A gente sabe que aqui todas as traduções, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? E outro texto que fala também, é também no livro de Mateus, lá quando Jesus está no Getsêmani. Olha o que Jesus fala: vigiem e orem para que não caiam em peirasmoi, a mesma palavra. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja que é outro texto onde Jesus fala: vigiem e orem para não entrar em tentação. Né? Então, todas as vezes onde essa palavra peirasmos ela aparece sim com a conotação de tentação. E não na conotação de provação, como é uma prova comum. Puxa, bati o carro, né? Puxa, que prova. Ou, meu filho ficou doente. Ou aconteceu talvez uma morte na família, algo pesaroso realmente, né? Não é essa prova, não é isso que esse texto está falando. O que esse texto está falando são as provas que vêm para nos tentar, para querer nos tirar dos caminhos do Senhor. Isso é a tentação, esse tipo de prova. O que, na verdade, talvez algumas dessas provas sejam também para tentar nos tirar da fé, né? Como é o caso de Jó. A gente vê lá no livro de Jó que ele mesmo, muitas coisas aconteceram, morte na família, perda de bens, para tentar desviar ele da fé, para ver se realmente ele ia continuar firme na sua fé e não blasfemar o Senhor. Então, na verdade, a gente nunca conhece, né? Mesmo quando a gente tem as provas. Por que é traduzido como provas? Porque a gente nunca sabe realmente quando acontece algo na nossa vida, se é realmente para provar a nossa fé, se é alguma coisa que está querendo nos tirar, nos tentar para ver se nós pecamos contra o Senhor. Então, por isso que ele é, em algumas versões, colocado como provas. Mas, na verdade, é sempre uma prova da nossa fé. Né? Isso é a tentação, isso é a palavra peirasmos, né? Por isso que quando a gente lê esse texto, né, e se a gente for ler novamente esse texto, vai ficar muito claro quando a gente lê lá em Tiago capítulo 1, versículo 13. Né? Por quê? Porque essa mesma palavra peirasmos, e olha que interessante, né? Se você pegar na sua Bíblia, se na sua Bíblia está a palavra provação, eu tenho certeza que no versículo 13 não está provação, está tentação. Por quê? Porque no versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Né? Olha que interessante, né? Veja que Deus, ele não tem. E aqui tem que usar a palavra tentação, não tem como sair dela, porque não é que Deus não prova, Deus prova sim, né? Mas isso é através da tentação. O agente da tentação nunca é Deus, sempre através de Satanás, mas
a tentação, ela é sim essa prova, né? Então, o que na verdade o apóstolo Tiago está querendo nos ensinar aqui é sim que nós devemos ficar alegres, né? E olha como o texto começa a fazer muito mais sentido, ou seja, eu devo ficar alegre quando eu passar por algumas tentações. Por quê? Porque isso é uma prova da minha fé, né? Isso vai fazer com que eu realmente seja aprovado por Deus, né? Então, se a gente for realmente ler esse texto novamente, né, e a gente vai olhar de novo, né, e substituindo provação por tentação, começa a fazer até um pouco mais de sentido, né? Olha o que diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé que vocês têm produz perseverança, né? Então faz muito mais sentido, né? E olha que interessante, né? Essa palavra que diz provação, a prova da vossa fé, né? Ou seja, essa prova, ela é diferente da palavra tentação. Por isso que provação e prova não são as mesmas coisas, né? Essa palavra prova, essa prova da vossa fé, essa palavra é a dokimion, né? Que quer dizer dokimion em grego, né? O que quer dizer essa palavra? Quer dizer um jeito que eles faziam para provar se o dinheiro ele é real ou não. Isso é muito comum, né? Quando você vai testar ouro, prata, se pinga algum solvente, algum líquido, né, para fazer uma solução, raspa um pouquinho do metal e aí testa para ver se ele é realmente verdadeiro ou não, ou se ele é falso. Isso começa a fazer sentido quando a gente lê o texto, então. Por quê? Porque a tentação é o mecanismo no qual nós somos testados para ver se realmente somos filhos de Deus ou não, para ver se somos aprovados ou não, para ver se realmente estamos na fé ou se não estamos na fé, para ver se realmente somos, se nascemos de novo, se somos filhos de Deus ou se não somos filhos de Deus. Porque aquele que não é filho de Deus sempre cai em tentação, está sempre pecando, é isso que diz o apóstolo João. Aquele que vive no pecado, ele na verdade nunca conheceu a Deus, ele vive nas trevas. Então essa é a prova, a tentação é esse mecanismo. Então isso que a gente vai entender, que a tentação é a prova, ela é uma prova da nossa fé. Ou seja, é a prova, a comprovação de que realmente nós estamos na fé, que nós temos a fé em Jesus Cristo. A gente vai entender um pouquinho isso daí até na parte 3 também, quando a gente falar um pouco a respeito do pecado em si, aí vai ficar muito claro para a gente o que é essa prova e o porquê dessa prova, por que ela é importante na nossa vida. Mas por isso que o apóstolo Tiago está dizendo que nós devemos ficar felizes com isso, felizes com essa prova. Por quê? Porque isso faz com que nós possamos ser aprovados por Deus e poder constatar que realmente nascemos de novo, que fomos transformados e que não mais caímos em tentação. Isso é algo muito importante para a vida cristã, para o que nós vamos aprender, né, daqui por diante no livro de Tiago, para nós entendermos realmente se somos cristãos ou não. Veja que o texto continua, vamos continuar a leitura do texto, do versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, né? Olha que interessante, né? Parece que o apóstolo Tiago mudou de tema completamente agora, né? Ele estava falando lá de provação, tentação, e agora ele está falando de outro tema, sabedoria. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Só que se você continuar o texto, passar o olho, se você está acompanhando na sua Bíblia, logo depois do versículo 9 até o versículo 18, vai voltar a falar sobre tentação e pecado. Ou seja, é bem provável que existam algumas pérolas aí dentro que o que, na verdade, o apóstolo Tiago está querendo dizer está relacionado à tentação e não simplesmente um tema aleatório como é a sabedoria, né? Então, veja o que será, né, que o apóstolo Tiago ele está querendo ensinar para a gente, né? O que é a sabedoria? Né? Como que a gente já viu, né, que é um pouquinho da tentação, como que ela funciona, o mecanismo, mas e a sabedoria? O que a sabedoria tem a ver com a tentação, né? Como que a gente sabe? E é interessante que aqui o apóstolo Tiago, ele está falando, peça sabedoria para Deus, que Deus dá. Como que ele sabe que Deus dá? Olha, porque na palavra de Deus existem alguns exemplos
de homens que pediram sabedoria para Deus e Deus deu. E o maior exemplo, eu tenho certeza que você se lembra, é Salomão. Salomão, ele é um homem que, ele em um sonho, né, diz a palavra de Deus, que quando ele estava lá decidindo construir o templo, o grande templo de Deus, né, o primeiro templo em Jerusalém, diz que em uma noite, naquela noite, na mesma noite que ele ofereceu os sacrifícios, Deus apareceu nele em um sonho, fazendo uma pergunta: olha, peça o que você quiser. E aí Salomão ele vai pedir, olha o que diz lá no texto, porque existem dois textos que são paralelos, um em Crônicas, outro em Reis. Olha o que diz lá, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Olha o pedido de Salomão: dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo. Veja aqui Salomão, o grande Salomão, pedindo sabedoria para Deus. E aí tem a continuação da história, Deus fala: porque você não me pediu dinheiro, riquezas, e você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e tudo muito mais. E ele recebe realmente, recebe uns homens mais sábios, na história da Bíblia, no relato bíblico, e também um homem que teve muitas riquezas também. Mas veja que ele pediu sabedoria para Deus. Agora, o que me chama a atenção, o que é muito interessante, é que no texto que é paralelo a esse, que está lá em 1 Reis capítulo 3, não diz que é sabedoria que Salomão pediu. Olha lá o que diz o texto bíblico. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Peraí, mas você viu a diferença? Percebe a diferença? Veja que em um texto, Salomão está pedindo: eu peço sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. E olha no outro texto como que está. Ele está pedindo aqui que ele saiba discernir entre o bem e o mal. Não é interessante isso? Ou seja, o que a gente percebe? O que é a sabedoria? Sabedoria nada mais é do que saber discernir entre o bem e o mal. Isso é a sabedoria. Isso é quando a gente olha para as coisas desse mundo e a gente sabe discernir o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal, ou seja, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. E o bem e o mal é isso, é a escolha entre eu fazer o que é certo e não fazer o que é certo. Ora, o que é errado é a tentação que nos puxa para fazê-lo. Por isso que isso tem tudo a ver está totalmente relacionado com a tentação e com o pecado. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa sábia, eu sei aquilo que eu não posso fazer. E eu sei aquilo que eu posso fazer. Eu sei aquilo que eu não devo fazer e eu sei aquilo que eu devo fazer. Ou seja, quando eu peço para Deus sabedoria, nada mais é do que Deus colocando no meu coração o que devo fazer, o que eu posso fazer, onde que eu posso andar, quais são os caminhos em que eu devo andar. Isso é sabedoria. Às vezes a gente acha, sabedoria é quando eu estou em dúvida, eu preciso escolher aí se eu vou para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Sim, às vezes a gente tem dúvida e às vezes isso está relacionado também com a nossa espiritualidade. Mas aqui, esse texto está falando justamente no discernimento entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E veja que nesse cenário, meus irmãos, nós sofremos muito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos pedir a Deus sabedoria. Quando, na verdade, puxa vida, por que eu tenho que pedir sabedoria e eu não posso ir para outra pessoa pedir sabedoria? Ou eu não posso ir numa igreja, não posso ver de um líder religioso? E veja que a própria palavra de Deus fala como isso é complicado, porque nós vivemos em tempos onde nem mesmo os líderes religiosos sabem discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nem mesmo hoje, se você for perguntar para um líder cristão e você perguntar para ele o que é pecado, aquilo que não é pecado, ele vai se desviar. Ele vai falar, depende de uma coisa aí. Isso não é de hoje. Olha o que diz lá a palavra de Deus em Ezequiel 22, 26. Ele fala assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Veja que isso é um problema que é generalizado. Isso a gente percebe hoje nas igrejas cristãs, principalmente, onde os sacerdotes, os líderes, eles não sabem ensinar ao povo aquilo que é certo, aquilo que é errado. Sempre quando você pergunta o que é pecado, o que não é,
é sempre uma doutrina estranha que aparece de que, eu não sei se isso pode, se isso não pode, depende, não depende. E aí começa a dizer que não pode fazer coisas que na verdade pode, porque a palavra de Deus permite, ou fala que pode fazer coisas que a palavra de Deus não permite, né? Ou seja, não existe, isso é uma crise generalizada. Veja que como nós vivemos num contexto muito complicado no cristianismo hoje em dia, né? Por isso, mais do que nunca, é importante fazer o que o apóstolo Tiago diz: peça a Deus sabedoria, peça o saber discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, para não desagradar a Deus. Veja como isso é importante, que lição preciosa, meus irmãos, para os dias de hoje, como nós precisamos ter esse discernimento entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, como isso é importante. E veja que o texto ele continua, né? Olha o que diz lá ainda no versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Veja que eu coloquei em vermelhinho aí, porque tem outra pérola aí, né? Sempre quando tem essas pérolas aí, eu começo a ver. O que tem a ver a pessoa duvidar, ou eu pedir sabedoria e duvidar? Porque essa palavra duvidar, na verdade, é uma outra palavra que lá no grego é a palavra diacrino, né? O que quer dizer duvidar? Somente nesse lugar foi colocado duvidar. Em outros lugares, ela tem uma outra tradução, que é a tradução de separar, ou julgar, ou fazer distinção, né? Ou seja, e aqui ela está na negativa, né? O modo grego está no negativo. Então, olha qual seria a melhor tradução aqui. Na verdade, a melhor tradução ele seria essa daqui: peça, porém, com fé, e em nada duvidando. A melhor tradução seria sabendo fazer distinção, sabendo separar as coisas. Separando, aprendendo a separar as coisas, o que é o que não é, né? Como dizia o filósofo, né? O que é, o que não é, não é, né? Então, nós precisamos, quando pedimos sabedoria para Deus, nós devemos sim ter esse espírito de saber separar as coisas, aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? Porque a gente vive num mundo onde parece que, não, tem que aceitar tudo, né? O politicamente correto faz com que a gente tenha que aceitar tudo, dizer o que é, coisas que não são, ou dizer que são coisas que... o vice-versa, né? Dizer que são coisas que não são e dizer que não são coisas que são, né? Ou seja, nós vivemos num tempo totalmente do avesso. Por isso que a palavra de Deus fala, olha, peça sabendo fazer distinção, querendo ter esse espírito de distinção. Porque se Deus falar para você que o que é o que não é, e nós não temos esse espírito de distinção, de concordar com Deus, de o que é errado, o que é certo, o que vai acontecer conosco é que a gente vai ser como o que diz a continuação do texto. Veja que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, essas pessoas que primeiro, não pedem sabedoria para Deus, né? E é interessante, por que eu tenho que pedir sabedoria para Deus? Ora, tem tudo a ver com aquele texto que nós lemos de Mateus. Lembra? Que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, eu preciso pedir a Deus, pedir sabedoria, orar a Deus, né? Ou seja, quando eu peço sabedoria para Deus, eu estou orando a Deus, né? E isso faz com que eu não entre em tentação, com que eu não caia na tentação. Então, olha como tudo isso se completa, né? E a gente tem o entendimento correto desse capítulo 1, porque Tiago está dizendo, olha, isso é sabedoria, é quando eu peço a Deus essa sabedoria de saber discernir entre aquilo que é certo e aquilo que não é certo. E quando eu concordo com Deus que o que é errado e o que é certo, então eu deixo de ser uma pessoa, como diz aqui, olha o que diz nessa palavra, essa palavra indecisa, lá no grego, é psique, né? De psico, ou de psique, ou seja, duas psiques, duas mentes. Isso é importante, lembra dessa palavra de duas mentes, né? Ou em algumas versões está ânimo dobre, ou seja, a pessoa que tem duas mentes, pensa duas coisas, né? Está dividida entre duas coisas. Então, por que é importante isso? Lá na parte 3 você vai descobrir. Mas essas pessoas, elas acabam vivendo conflitos, porque elas acham que uma coisa é certa, quando na verdade Deus está falando algo diferente para elas. Por isso que essas pessoas vivem indecisas, e a palavra diz que são inconstantes em todos os seus caminhos. Pessoas que são inconstantes, por quê? Porque acabam discordando de Deus, né? Ou seja, a sua nova natureza diz uma coisa, a sua mente ainda está na sua velha natureza, ainda pensa diferente. Por isso que
como é importante a sabedoria. A sabedoria é a chave para nós não cairmos nas tentações. Quando nós pedimos sabedoria a Deus, quando nós concordamos com Deus a respeito da sua palavra, a respeito dos seus mandamentos, então aí sim nós aprendemos que nós estamos caminhando no caminho certo. E é isso que vai dizer esse último texto que eu gostaria de ler para vocês. Esse texto eu quero deixar aqui para vocês, que é o texto lá de Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 23, que diz assim: Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Olha que lindo esse texto quando o que diz a respeito da sabedoria, né? Que a sabedoria, ela é um colar para nós vestirmos no nosso pescoço, ou seja, é algo que embeleza a nossa vida e ela nos traz vida. Veja que a sabedoria e o discernimento, a outra palavra que nós lemos também, lembra do discernimento, aquela palavra que ela é o ponto-chave para nós entendermos a questão da sabedoria. A sabedoria e o discernimento, eles fazem com que nós tenhamos o nosso caminhar firme, com que nós tenhamos, em primeiro lugar, vida, né? Que diz aí, vida para a sua alma, e também para que nós possamos andar seguro no nosso caminho e evitar o nosso pé de tropeçar, ou seja, nós não vamos cair na tentação. Quando nós pedimos sabedoria a Deus, nós não tropeçamos, nós não caímos na tentação. E por isso que, como é importante no dia de hoje nós pedirmos sabedoria a Deus. E a minha oração é que essa sabedoria do Senhor, ela possa inundar a sua vida, que você realmente possa conhecer e concordar com Deus. Porque não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso também fazer a vontade de Deus, concordar com Ele e sim, caminhar nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.